Elo, hoje o presidente Lula anunciou, né? Agora sim, foi oficialmente anunciado o nome do ministro Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça. Ele vai assumir no dia 1º de fevereiro, então daqui a pouquinho a gente vai ter o ministro Ricardo Lewandowski assumindo esse novo posto. Esse anúncio foi feito no Palácio do Planalto e estavam lá, além de Lula, né, do presidente Lula e do próprio ministro Lewandowski, o atual ministro Flávio Dino e a primeira-dama, a Janja. Vamos assistir o vídeo e ver o que disse o presidente Lula. Tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte. Ele já vai ter uma equipe montada, ele vai conversar comigo e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades. Normalmente tem por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Tá? Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então eu disse ao companheiro Lewandowski que eu só vou fazer o decreto, sabe, da oficialização dele, a pedido dele por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19. E nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro. Dia 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte, e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado. Elo, eu vou fazer uma observação aqui, né? No meu time sou eu que escalo. Para quem que foi esse recado, hein, Elo? Aquele jogador da Polônia, Lewandowski. Foi o recado para todo mundo que ficou perguntando, mas e o Capelli, para onde vai o Capelli? Então, Lula deixou claro que o Lewandowski, é claro, precisa ter seu próprio time, as pessoas da sua confiança. Seria inacreditável, a não ser que eles tivessem uma relação muito próxima, que ele mantivesse o secretário executivo do Ministério, o Ricardo Capelli, que ficou ali 1 ano e é uma pessoa ligada ao Dino, trabalhou com o Dino nos 2 governos do Dino no Maranhão. Então, não seria de se esperar, obviamente. E Lula deixou claro que será a escolha de Lewandowski. E Lewandowski já deixou claro para quem quiser entender meias palavras, que Capelli não vai ficar com ele. E eu acrescentaria, porque ele disse que será uma pessoa nesse cargo que tem larga experiência com o assunto, que não é o caso do jornalista Ricardo Capelli. Então, eu acrescentaria mais uma coisa, só para colocar mais um pouco de pimenta nessa conversa. Um ministro do Supremo tem 34 pessoas trabalhando para ele. E dessas 34, ele tem a livre escolha de 11 cargos, que não precisam sair das diferentes áreas do serviço público. As demais, sim. As outras 23 têm que sair de quadros. São juízes, são assessores, são pessoas que saem dos quadros do serviço público. Mas outras 11 não. Ele tem livre arbítrio para trazer outras pessoas, 11 pessoas. Se ele precisa muito de dar um cargo para o Capelli, quem sabe ele leve o Capelli para o Supremo Tribunal Federal para ser assessor de alguma matéria ou de alguma área específica. Nada impede. Então vamos ver o que ele vai fazer com o Capelli, né? Se ele vai levar o Capelli, se não vai. Agora Capelli vai sair de férias, anunciou que vai sair de férias e que esse assunto vai ser tratado mais adiante. Agora, Dino sai do Ministério para que o Lewandowski tome posse no dia 1º de fevereiro, e aí tem aí outros 22 dias que ele vai reassumir o cargo dele no Senado. Ele é senador eleito, e aí depois disso, então, é que ele vai para o Supremo. Em algum momento desses 22 dias, aí ele vai tirar um período de férias, porque ele já pediu e diz que está precisando descansar depois de um ano para lá de intenso à frente do Ministério da Justiça. É verdade, Elô. Só o Lula que falou durante o pronunciamento ali do lado do novo ministro e do ministro que vai deixar o cargo para ir para o Supremo Tribunal Federal,
Mas o ministro Flávio Dino, ele se pronunciou nas redes sociais. Olha só o que ele disse. Feliz em ser sucedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, um professor pelo qual tenho estima e admiração. Desejo sorte e sucesso. Teremos 20 dias de transição, ao longo dos quais eu e a minha equipe ajudaremos ao máximo aqueles que vierem a ser escolhidos para continuar com as tarefas que hoje conduzimos. No dia 1º de fevereiro, retorno ao Senado, onde permanecerei até o dia 21 de fevereiro e neste dia renunciarei para assumir o STF no dia 22, como você bem disse, né, Elô? E uma das indefinições era justamente sobre o futuro do Ricardo Capelli, o secretário executivo de confiança do ministro atual, Flávio Dino, e ele teve um papel importante no dia 8 de janeiro, a gente já falou exaustivamente a respeito disso aqui também, né, Elô? Ele disse que fica por enquanto, se pronunciou também nas redes sociais, falou o seguinte: não pedi demissão, vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública, União e Reconstrução. O Capelli diz, né, que tá saindo, mas que continua leal ao governo e disposto a servir esse governo no qual ele acredita, né? Então pode ser de várias maneiras. Ele não saiu brigado, né? Não houve nenhum racha, não houve nenhuma discussão política, né? Então, claro, ele tem mesmo que fazer a coisa certa, ficar e fazer a transição, porque você não pode passar esse cargo e não passar todas as atribuições, dizer como as coisas estão andando. É uma área muito importante, que é a área da segurança pública, que é com a qual ele lida diretamente e com a qual o governo Lula vai ter que lidar com muito cuidado nesse ano inteiro de campanha eleitoral. Então, não se pode abandonar esse barco de uma hora para outra. Capelli sabe disso. Agora, ele procura um lugar que tenha uma exposição política maior e por isso acho muito difícil que ele vá trabalhar com o Dino no Supremo. Ele precisa de exposição política porque o partido tem planos para ele. Agora, como você disse, Gabi, o Lula foi o único a falar. Ele chamou os dois de companheiro, né? O meu companheiro Dino, o meu companheiro Lewandowski, e avisou: nenhum dos dois vai falar hoje não, porque eles não têm nada para dizer, porque eles ainda não assumiram as novas pastas. Imagina se o Dino não teria alguma coisa para dizer. Claro que teria. Acho que Lula não queria perguntas inconvenientes a respeito de quem fica e de quem sai do Ministério da Justiça. Pois é, e diz que eles vão falar, o próprio ministro Dino, no final, né, que vão falar no dia da transmissão do cargo. E falarão tudo, mas até lá também se resolve essa questão Capelli. É importante dizer que o Capelli não está procurando emprego, ele está se colocando à disposição. E eu entendo muito bem que o ministro Lewandowski, né, não o mantenha como secretário-geral do Ministério, primeiro cargo, o número 2 do Ministério, porque isso é uma escolha estritamente pessoal e da confiança de cada um. Quer dizer, o Capelli sempre foi, né, um homem de estreita confiança do ministro Flávio Dino. Então, por isso estava nesse cargo, né? Há uma afinidade enorme entre os dois. Isso não quer dizer que haveria a mesma afinidade com Ricardo Lewandowski, não que ele não seja de confiança, mas o Lewandowski deve ter alguém, o ministro deve ter alguém para colocar. Mas é uma relação que se constrói, né, Chico? Então você não pode herdar. Anos, né? Você não pode herdar a relação alheia. Agora o Lula deu um recadinho engraçado ali também, Qual né? foi? Antes de começar isso tudo, ele olhou para a Janja, né, e falou pro público e pro Lewandowski: a Janja já está torcendo que você indique umas mulheres aí pro ministério. É importante dar essa cutucada ali também, né?